Boa tarde. Agora vamos fazer uma explanação mais de cunho teológico sobre essa solenidade de hoje, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que encerra o ano litúrgico, né? E coincide mais ou menos com o fim do ano, vamos dizer assim, laico, né? O fim do ano comum, né? Do ano civil. Isso nós já vimos, né? Foi por conta de que aí quem estabeleceu as eras atuais foi o Papa Gregório no seu calendário gregoriano. Ele aproveitou um pouco o calendário romano e a visão da natureza dos ciclos, né? E a liturgia católica, ela foi criada dentro dessa questão de ciclo. E a figura central é a vida de Jesus Cristo. E são 3 anos, repisando, não 4, como nós falamos na primeira apresentação, ano A, no B, ano C, para cada evangelho chamado sinótico, que é de Marcos, Mateus e Lucas. E sendo que o evangelho de João intermedia eles todos. O final do ano litúrgico, aqui nós o final da primavera e o início do verão, coincide com muita chuva. Lá no hemisfério norte é o final do outono e início do inverno, que coincide com a neve, né? Então, com esses dois paralelos, há essa manifestação dos céus, né? Nós falamos até que aqui dentro nós já vimos isso, né? Dentro das leituras chamadas messiânicas, principalmente do Antigo Testamento, com Isaías, né? Nós vimos que em Isaías 45:8, né? Fala, né, que os céus chovam a justiça e faça brotar o Salvador, né? Remete a Salvador, ao Messias, Jesus Cristo. Então, essa questão messiânica está ligada com essa questão do tempo. A igreja colocou, né, e as reflexões vêm dentro desse sentido. Os evangelhos de Jesus têm grande ligação com o tempo. E com o tempo físico, né? Essa questão da natureza. A passagem escatológica dele é a mais conhecida, foi inclusive obra de um livro nosso, né? Nós já mostramos, que é o livro Conhecer os Sinais dos Tempos. Está disponível no Clube dos Autores, né? E que nós falamos isso, que Jesus fala, vós conheceis os sinais do tempo. Olhais e vê a direção do vento, é mais ou menos assim, e ficais sabendo de que vai chover, não vai chover, né? Assim também deve-se conhecer os sinais dos tempos, dos finais dos tempos. Então tem essa ligação cosmológica. E Jesus Cristo, Rei do Universo, também na leitura de hoje, o profeta Daniel fala que ele vai vir nos céus, né? Teve uma visão do Filho do Homem vindo dos céus, né? Profeta Daniel. Tem uma citação esporádica da leitura do livro de Daniel, da liturgia de hoje, né? A primeira leitura, em que ele fala assim, de 1000 dias, né? Em uma outra parte ele fala de cabelos brancos, né? Que na nossa memória de infância, né? Lembra o Papai Noel nosso, né? É bem interessante essa questão dos tempos e dessa leitura da passagem do Evangelho de hoje. Do Evangelho não, a passagem da leitura de Daniel de hoje da liturgia católica. Mas aí ele vai vir dos céus, né? Então dá essa ideia de Cristo cósmico.
esse andar de cima. E os céus também dá a ideia do cosmos em geral, e essa visão, preocupação com o universo, né, começa daí, né, e ver o sentido das revoluções dos planetas, tudo, né. Uma constatação é que o universo ele procura se expandir a partir da luz. As constelações todas são de grandes estrelas e sua irradiação de luz, né, constitui outros organismos e propicia a expansão. A falta de luz, né, o escuro, gera os buracos escuros. Vamos colocar negro, eu acho que por conta dessa questão do racismo que está muito em voga, acho que devia tirar buraco negro, mas buraco escuro, fundo escuro. Né? E a Einstein já tinha detectado que no fundo do buraco negro teria uma luz que teria sido tragada. Aí nós também, essa é uma possibilidade, a questão do buraco negro. É uma questão ainda em base em muita teoria, né? Poderia ser uma luz já existente. E as pesquisas científicas, cosmológicas dessa semana, que nos chegou através dos sites, que nós vimos no nosso encontro de ontem, né? No primeiro dos nossos encontros, sem ser esse anterior, o de ontem, do UOL, da BBC, né? Da revista Exame, da Organização Globo, indica um caminho de que antes do Big Bang, aquela matéria concentrada tinha uma antimatéria, um espírito, e poderia ser uma luz também. E aí remete a um outro lado nessa busca de luz, que fala que Jesus é a luz dos povos, eu sou a luz do mundo, Cristo fala isso. Então, esses tudo são literatura, são questões, né, para colocar Jesus Cristo rei do universo. E fora essa, ele é rei de um universo muito grande, que é a nossa civilização chamada ocidental, né? E nós vamos entrar no período de preparação do Natal, que é a maior festa da chamada cristandade, né, do lado ocidental. E rememora principalmente isso. Aqui nós temos um historiador que tem umas questões muito interessantes, que Godfrey Blaney, é de Harvard, né? Ele faz uma história em geral e faz uma história do cristianismo. Ele procurou dados concretos, né, sobre a historicidade, a evolução do pensamento e a evolução da religião cristã. Né? Aí ele vai falar nessa questão de Jesus Cristo, e vamos remeter aqui primeiro essa questão do Natal. Ele fala, de todas as pessoas conhecidas, vivas ou mortas, Jesus é a mais influente. Seu nascimento foi e ainda é considerado um acontecimento importante. Ao ser criada a cronologia atualmente adotada no mundo, escolheu-se o ano presumido desse nascimento como o primeiro. Nós já vimos. A decisão não foi muito precisa. Não se conhece o ano exato em que Jesus nasceu. Ainda hoje, vários aspectos da chegada de Jesus ao mundo, sua vida e morte, permanecem envoltos em mistério e divergência. No entanto, ele exerceu profunda influência sobre a história da humanidade. Isso é fato inconteste, né? E remete a essa questão da universalidade. E depois dessa questão do nascimento, né? Jesus como luz, né? Jesus fala, antes de tudo, eu sou, né? Tem uma passagem dele que ele fala, né? Antes de Abraão ser, eu sou. Tem uma passagem dele isso. Cristo como origem também, indicada, né?
E outra questão é a questão da morte de Cristo, né? Que também é um acontecimento e muito importante. Aqui vai falar, decorrido uma semana da crucificação, um número do que realmente acreditava no Cristo ressuscitado não passasse de poucas centenas. A sobrevivência do pequeno grupo, sem a presença do líder, parecia improvável. Mas eles estavam dispostos a morrer por sua crença. Nos 50 anos seguintes, as centenas se multiplicaram, chegando a milhares, que se tornaram milhões, 1 bilhão e mais. Nos registros da história do mundo não existe nada parecido. O cristianismo dos primeiros tempos possuía 3 crenças principais compartilhadas dos seguidores. A primeira era a crença de que Deus existe e reina e enviou seu Filho ao mundo para salvar quem merecesse ou atraísse sua misericórdia. Pela segunda crença, Jesus Cristo, depois da morte, voltou à vida e apareceu brevemente antes de subir ao céu para reinar permanentemente ao lado de Deus. Isso é um historiador inglês, né? Da editora Fundamento, não é da Vozes, que é católica, não é da Paulus, é uma editora leiga, né? Que fala isso. Então, pegando desse universo daqui, e mesmo de fora tem grande influência atualmente. Nós vemos isso nessas crises de refugiados, né? Em que as pessoas perseguidas em outros regimes e de fanatismos de outras religiões, né, buscam socorro na Europa e nos Estados Unidos, né, que são países fundamentalmente de inclinação cristã, né? O cristianismo é fundamental nesses países, nessas duas regiões, né? Europa nem tanto no sentido geral, mais cultural, né? Mas os Estados Unidos tem a questão até bem firme quando o lema constante da moeda de $1 é em Deus nós cremos, né? Isso também veio da Inglaterra, que tem esse lado religioso bem arraigado, né? Quando o seu hino se chama God Save the Queen, ou Deus salve a rainha. As outras religiões, os outros países não tem tanta essa questão, né? Mas o histórico de todos do lado aqui ocidental tem essa conotação. Nessa crise dos refugiados, um grande país, a Alemanha, era governada pela primeira-ministra, né, a chanceler, a Angela Merkel. Angela Merkel é do Partido Democrata Cristão da Alemanha, é uma grande força na Alemanha. Criou-se uma grande nação. E ela, apesar do lado muito direitista e muitas vezes ortodoxo, principalmente no lado econômico, na questão da crise dos refugiados, ela tomou a dianteira, né? Enquanto os outros países, a maioria, tem uma tendência xenófoba muito grande de se fechar mesmo quem é cristão, como os Estados Unidos nem tanto refugiado da África e as grandes crises da Síria, né, que é mais isso, mas tem um problema dos latino-americanos, né? Então tem essa ideia de fechar as fronteiras, né? A Angela Merkel abriu as fronteiras. E ela é de um partido chamado Democrata Cristão e foi um exemplo para o mundo. E outra questão é que muitos querem ir mesmo para a Inglaterra. Eles querem viver na Inglaterra. A Inglaterra é outro país, inclusive a chefe de Estado, né, a chefe de governo, que
que é a rainha, né, a chefe do Estado é o primeiro-ministro, a chefe do governo é um governo monárquico, né? A rainha é cristã, inclusive na Natal ela dá a mensagem, né? E tem várias passagens de conselhos, todos indo dentro da orientação cristã, né? E ela, inclusive, ela além de chefe do governo, ela é a chefe da chamada Igreja Episcopal. Apesar de como na questão política é bem enfraquecido, na questão episcopal também bem enfraquecida, mas continua sendo como uma líder religiosa reconhecida e religiosa cristã. Então, é muito difícil se orientar nossa história sem pensar no cristianismo. E essa passagem do ano começa, e esse sentido desse Cristo cósmico faz todo sentido do nosso lado, né? Além dessa questão que nós vimos filosófica, ontológica, cosmológica, que está se retornando, que nós vemos, né? Então, essa espera de Cristo se transforma também nessa espera infantil do Natal, né? E no Brasil, como vemos, né, essa ideia de infância é uma ideia ancestral muito forte, né? Como nós vemos se não me engano, os dois maiores literatas indígenas, né? Nós vemos que Daniel Munduruku, que inclusive foi indicado para a Academia de Letras, e a índia Eliane Potiguara, né? A literatura deles é baseada tudo em linguagem e histórias de cunho bem infantis. Então, enquanto nós esperamos o Natal, vamos voltar a algumas reflexões. E na questão do Natal, ainda mais ontem, né, com essa questão de esperança também, né? Aqui no Brasil ontem registrou pela primeira vez desde abril do ano passado, logo no início da pandemia, né, a maior quantidade de mortos, né? Que foi de média de mortes, né? Que baixou de 200 mortes a média de mortes, né? Indicando um caminho irreversível, que se pronuncia irreversível no sentido de superação da pandemia. E nós analisamos isso, né? Quem salvou foi realmente muito a questão da vacina e da ciência. E essa semana nós vimos de novo que a ciência moderna e atual ela é muito tributária da Idade Média, do período religioso. Nós já fizemos uma outra análise muito grande do pensamento cristão, naquele sentido, eu vim para que todos tenham vida de Cristo, né? Lá que se fundou as universidades. Essa semana nós vimos um outro exemplo, um outro sentido da cosmologia, né? Como um frei inglês franciscano, né? Da época medieval, do século XII, né? Que ele pronunciou o Big Bang, né? Mas desde lá a ciência evoluiu através da universidade, das faculdades, né? E as faculdades e universidades, no seu sentido moderno, tiveram início com a Igreja Católica. Tinha as escolas, os liceus gregos, mas era algo muito livre e aberto, sem uma estrutura de disciplina. A Igreja Católica, na Idade Média, com as faculdades e universidades, disciplinou o estudo, né? Aristóteles e Platão ensinavam ao ar livre, né? E sem nenhum problema. Sócrates, então, menos ainda. Sócrates, ele praticamente não ensinava, ele perguntava, né? Uma outra maneira, né, de ver, né? Platão já foi mais disciplinado, né? E Aristóteles muito mais ainda, disciplinou realmente várias matérias que hoje fazem parte do
o currículo normal, mas ele não estruturou cursos periódicos com avaliações, não se tem notícia disso. Ele ficou muito famoso e também esse sentido universal. Aí esse sentido universal do ensino é também com o cristianismo, com a reforma protestante de Lutero. A Igreja Católica fez a universidade, mas como na Grécia Antiga, era mais para as pessoas, na Grécia Antiga eram os livros, os escravos não vivem, e na Idade Média era a pessoa da nobreza, né? Inclusive, Aristóteles foi professor de Alexandre Magno, o Grande, que fez o grande Império Grego. Então, o ensino ainda continuou com a Igreja Católica, ela estruturou, organizou, mas ainda era muito elitista, né? Com a reforma protestante, a necessidade que Lutero fez de colocar a Bíblia como dogma, tem os seus problemas, né? O fundamentalismo cristão atual, principalmente do lado evangélico episcopal, tem esse fundamentalismo muito centrado na Bíblia, né? Mas ele propiciou, ele incentivou que o pobre, para se salvar, precisava ler a Bíblia, então precisava adquirir cultura. Ele foi um avanço. Em vista da Igreja Católica, que a Igreja Católica era, a pessoa tinha de só ouvir o padre. A Bíblia não poderia ser lida por qualquer um. Aí nós estamos falando desse sentido, dessa comemoração de hoje. E é mais ou menos coincidindo com esse ciclo, é fechar a nossa tríade, né? Que nós já falamos da vez passada. Boa